E aí eu comecei, eu tive uma ideia assim do nada, porque eu sempre tenho ideia do nada. O engraçado é que eu sou uma pessoa muito impulsiva nesse sentido de começar uma ideia nova, um projeto novo. E aí eu começo a planejar e começo a fazer e no final eu deixo tipo as últimas etapas para depois e acabo assim tendo vários projetos, fazendo vários projetos paralelos assim ao mesmo tempo. E eu sei que isso é péssimo, porque a gente não foca numa coisa só e acaba se distraindo com facilidade. Mas eu tive a ideia de fazer um caderno com umas fotos que eu tinha feito. Eu vou ter de imprimir essas folhas onde tem as fotos numa gramatura maior, porque se trata de fotos, né? É muita tinta, enfim, para não ficar aparecendo do outro lado da folha, né? Então, assim, eu diagramei já, e aí depois só me falta mesmo imprimir mesmo e fazer o caderno. Porque, assim, e eu quero fazer esse caderno em capa dura, né? Porque eu tô, como eu já falei antes, eu tô treinando capa dura, e eu acho que esse caderno fica melhor em capa dura mesmo. Eu não quero mais imprimir uma foto inteira numa folha normal e depois, enfim, colocar a capa no papel contato e tal. Eu não quero mais fazer esse tipo de trabalho, porque o papel contato ele resseca, e resseca assim em termos de pouco tempo mesmo. Eu ainda tenho cadernos aí para fazer nesse estilo que eu sempre fiz, e aí eu vou terminar, né, esses projetos, terminar esses cadernos. Eu tenho muita dificuldade ainda com capa dura, mas eu acho que é um caminho que eu vou seguir, porque eu sempre achei que, assim, mesmo que eu treine, eu pensava antes, né? Eu pensava isso antes. Mesmo que eu treinasse capa dura e que eu fizesse capa dura, eu não iria usar a capa dura nos meus trabalhos, né? O tempo inteiro. Eu ia fazer só por questões assim de saber fazer mesmo, mas que não seria a coisa principal assim, porque tem gente que trabalha, por exemplo, só com couro, né? Ou tem gente que trabalha só com uma determinada encarnação, uma determinada técnica de encarnação, que, por exemplo, encarnação japonesa. Tem muita gente que trabalha só apenas com encarnação japonesa. Tem gente que trabalha apenas com uma encarnação tradicional, que é o meu caso. No caso, eu trabalho com encarnação tradicional. Mas, por exemplo, tem gente que só trabalha com capa dura. Eu nunca pensei que, assim, eu achava que eu jamais ia escolher a capa dura para ser a coisa principal, assim, o meu trabalho principal. Mais e mais, eu tô achando que é o melhor caminho, assim, a melhor forma, assim, de fazer com que o caderno seja durável, né? Eu gosto de pensar na preservação, na conservação dos cadernos, de uma coisa mais durável mesmo. E também não, sabe? Engraçado isso, mas o problema da minha técnica de antes era que era isso que eu já falei, né? O papel contato ele resseca, enfim. Eu quero também trabalhar mais com papel, não com papel, mas todos os materiais, reciclar todo o processo, né? Usar reciclagem em todo o processo do caderno. Inclusive, essa semana eu postei o resultado de um caderno que eu fiz apenas com materiais reutilizáveis, né? Que era retalho de tecido, caixa de sapato que eu usei para fazer a capa dura. O papel, na verdade, era um bloco de notas, né? Um bloco de anotações, na verdade, que eu ganhei num curso e eu não estava usando, né? Eu gosto mais do objeto caderno, né? Do que um bloco de notas, por exemplo. Eu sei que é muito prático e é muito funcional. Não estou tomando um lado, mas eu acabei peguei esse bloco de anotações e fiz a costura, né? E fiz o caderno. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro todas as páginas desse caderno que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu mostro todas as páginas, né? Depois de pronto. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Tudo isso aqui são folhas que poderia ter jogado no lixo, por exemplo, que já estava usado, né? Como vocês podem ver aqui, eu brinquei com o meu vizinho de adedonha. E aí eu guardei as folhas. Também tem um sketch que a gente fez, eu nem lembro. Foi para um armário. Na verdade é assim, né? Desenho. Tem aqui até coisa de banco, né? Aí coloquei uma foto aqui por cima, boleto de banco, desenho, por exemplo, um sketchzinho que eu fiz aqui também, folhas que eu não usei, né, para caderno, foram descartadas, até desenhos que eu fiz, eu gosto de
ficar fazendo esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui, né, que eu usei pra testar o pincel antes. Desenho de criança, olha só. Esse aqui eu pedi pro meu vizinho desenhar pra mim. E aqui onde a gente tava brincando aí de a dedonha. Então eu acabei usando. Então assim, tem páginas aqui que tem uma história, né? Que eu lembro de algum momento. Tem aqui um desenho que eu fiz de um barco. Então assim, eu quero trabalhar com esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, tem várias... Isso aqui é de revista, jornal. Tem tecido aqui, tecido também. Eu acho que é um caminho que eu vou seguir também. Trabalhar com reciclado, que eu sempre gostei de reciclar. Sempre gostei de fazer artesanato com coisas para reciclagem. É um caminho aí que eu tô fazendo, né? A rapadura continua sendo um desafio para mim. Eu não sei porque eu tenho tanta dificuldade. Eu vejo tanta gente aí fazendo. E assim, em pouco tempo já começa a dominar e faz tudo certinho. Eu tenho essa questão assim, não de perfeccionismo, mas, por exemplo, se eu fizer um caderno de capa dura, por exemplo, e o caderno ele não tá abrindo direito, vai ficar muito desconfortável para a pessoa usar o caderno. Então, quando ele não abre direito, eu desisto e não que eu desisto, mas assim, eu tiro o miolo e tento fazer outra capa, né? Por exemplo, eu fiz duas capas para colocar esse miolo aqui, porque ele já tá, já colei o cabeceado, já colei o marcador de página, tem aqui a tela também. Então assim, ele já tá pronto, o miolo, né? E só falta a capa. E eu fiz dois. E esses dois não funcionaram. E aí eu tirei. Como é que eu vou dar um caderno que não abre direito? Não dá, entendeu? Não ficou legal e tal, e então assim, mas com os erros a gente aprende, né? Eu tô observando o que que eu tô errando, por que que não tá dando certo, né? Tem algumas respostas aí, tem algumas lacunas ainda, mas eu acho que com o tempo vai dar tudo certo. Eu já fiz uns 2 ou 3 cadernos que deram certo na capa dura, às vezes é um mistério mesmo. Pode ser questão de medida e tal, então, enfim, tô trabalhando nisso.